Galera, Gabriel aqui na área para mais um vídeo e hoje eu quero mostrar para vocês todos os principais investimentos de renda fixa, galera. Entenda que no mundo dos investimentos, essa explicação eu daria para você que não sabe nada de investimentos, tá? Você caiu aqui de paraquedas, quer entender um pouco sobre esse mundo, o nosso intuito aqui do Transforma Invest é justamente transformar sua mentalidade de uma maneira mais esclarecedora, que você possa investir esse conhecimento que você aprendeu em algo que mude a sua vida. Então, nosso propósito aqui no vídeo de hoje é mostrar uma explicação do que são investimentos de renda fixa, se eu fosse explicar, por exemplo, para o Chaves, da turma do Chaves. E se eu explicasse para ele o que é investimento de renda fixa, eu faria exatamente como eu vou fazer nesse vídeo aqui, tá? Por isso que eu preciso que você me ajude muito com o seu like, com a sua inscrição, para que você saia daqui de maneira transformada e bora! Vamos com tudo! Fazendo um breve resumo, antes de você entrar no mundo dos investimentos, há alguns conteúdos atrás eu já mostrei para vocês o método que a gente tem, que a gente precisa colocar em prática antes de investir. É o método GAB, lembra? Ganhar, acumular, blindar e investir. É o método que eu desenvolvi, que eu uso na minha vida, galera. Que eu expliquei para vocês como funciona, como colocar em prática. E eu tenho certeza que se você levar em consideração os 4 fundamentos desse método, alguma coisa aí vai mudar. É impossível que não gere resultado se você levar esse método adiante na sua vida, tá bom? Seja na sua vida profissional, social, enfim, vai te trazer resultados. Com esses 4 métodos, com essas 4 ferramentas colocadas em prática, você já está um passo dos seus investimentos. E aqui a gente vai falar de renda fixa. Existem 2 tipos de investimento. Investimentos de renda fixa, como o próprio nome sugere, galera, é uma coisa fixa. É aquilo. E os investimentos de renda variável, ou seja, variável, eles variam, tá? De acordo com N coisas. Hoje a gente vai focar só nos rendimentos, nos investimentos de renda fixa, beleza? Antes de mais nada, é bom que vocês tenham uma ideia de como que funciona a economia, só que de um modo muito simples, tá bom? Eu vou explicar para vocês aqui uma historinha que vai ajudar vocês a entenderem, tá? Existem pessoas, poderes no nosso Brasil que comandam a taxa de juros. Quando essa taxa de juros está alta, galera, tudo fica mais caro. Quando a taxa de juros está mais baixa, tudo fica mais barato. Beleza? E por que a gente não pode deixar sempre a taxa de juros baixa para que todo mundo viva bem, para que todo mundo tenha mais dinheiro? Não é lógico pensar assim? Por que eu vou querer deixar as coisas mais caras? Porque existe uma palavrinha que você vai precisar entender a partir de agora, chamada inflação. Quando você tem o preço das coisas muito baixo, galera, juros muito baixos, todo mundo pode comprar mais, concorda comigo? Então a capacidade da gente produzir não acompanha o crescimento do consumo da galera em adquirir essas coisas. Se a taxa de juros está baixa, mais pessoas vão comprar iPhone. Muitas pessoas comprando iPhone, vai acabar os iPhones. E o que acontece no mercado de maneira nacional, para que vocês entendam? A inflação. Quem tem iPhone para vender, vai vender por um preço baixo? Não. Lembra do momento delicado que a gente passou aqui na saúde em 2019? O que eles faziam com o litrinho de álcool lá que a gente precisava para esfregar as mãos? Pô, tinha lugar que estava vendendo a R$100 o litro. Porque as pessoas são assim, o ser humano é maravilhoso. Eles não perdem uma oportunidade de ganhar dinheiro em cima da sua burrice, que eles vão cair em cima de você. Por isso que você tem que ser inteligente, assistir os vídeos aqui do Transforma Invest, pegar as dicas aqui do Gabriel, para que você não seja passado para trás. Então olha que importante você saber disso. O nome dessa taxa de juros, galera, é a taxa Selic. Então se a Selic está alta, como está agora em 15%, tudo fica mais caro. Mas, Gabriel, por que eu preciso saber disso? Porque quando você vai colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, você não vai querer colocar o seu dinheiro em investimentos que te tragam mais dinheiro? Pois é, por isso que você precisa saber essas coisas. Imagina que você está procurando emprego e você tem 2 opções. O emprego que paga pouco e você trabalha muito, ou o emprego que você
trabalha pouco e ganha muito? Qual que você vai querer? É aí que a gente vai colocar o nosso dinheiro, percebeu? Por isso que você tem que entender um pouquinho de como que funciona algumas coisas no mercado, tá bom? Então a taxa Selic é a taxa básica de juros aqui no Brasil. Fechou? Por isso que a gente não pode deixar a taxa de juros baixa, galera, porque senão o dinheiro pode comprar muitas coisas e as coisas acabam acabando, e as coisas que acabam acabando, as pessoas que têm essas coisas vão pedir muito mais caro de maneira nacional, inflacionando os preços. Como a nossa taxa de juros está alta nesse momento de gravação desse vídeo, 15%, o que acontece? Quando você vai pegar empréstimo no banco, você vai pagar mais juros, porque o juros está alto. Quando você vai financiar um carro, esse é o pior momento de financiamento, porque você vai pagar 3 carros a mais. Financiar imóvel, o mercado imobiliário, ele desacelera, ele esfria, porque os juros, os preços estão muito altos. Percebeu? Então você entendendo como funciona a taxa Selic, você consegue colocar o seu dinheiro para trabalhar em investimentos que vão te trazer ainda mais dinheiro, fazendo com que você fique ainda mais rico. Então é legal você entender isso de maneira muito resumida, tá, galera? De maneira muito didática, passar para vocês mais ou menos como que funciona, para que vocês entendam aí o funcionamento do mecanismo financeiro aqui no Brasil, beleza? Sabendo disso, a gente entra aqui no primeiro investimento de renda fixa que a gente tem, a nossa conhecidíssima poupança. A poupança, galera, é o pior investimento que existe, tá? Por que é o pior investimento que existe? Imagina de janeiro a dezembro, 12 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, novembro, dezembro. Se você deixar R$100 na sua poupança hoje lá aí do seu banco, seja lá qual for, a poupança deve render menos de 7% ao ano. Então se você deixa R$100 de janeiro a dezembro rendendo 7% ao ano, no final, daqui um ano, quando você for abrir a sua conta lá, a sua poupança, vai ter R$107. Pouco, né? Por que pouco, galera? E não é só ser pouco. Em um ano, a desvalorização desses R$100 é inevitável, porque a inflação, que a gente comentou agora há pouco, e a taxa de juros alta vão fazer com que esses R$107 tenham muito menos poder de compra do que poderiam ter se você tivesse colocado esse dinheiro em outros lugares. Então, normalmente, a rentabilidade da poupança não acompanha a inflação. Ela perde a longo prazo. Por isso que é perda de dinheiro você deixar o seu valor monetário aí preso na sua poupança, tá? Então, a gente vai esquecer a poupança e vamos para um investimento ainda mais seguro do que ela, que é o nosso Tesouro Direto. O que é o tesouro, Gabriel? Que história é essa de tesouro direto, né? Que é isso? O tesouro, galera, é toda a grana que o nosso país tem, né? Você vai emprestar esse dinheiro, em vez de emprestar para o seu banco agora, deixando na poupança, no Tesouro Nacional, você vai emprestar esse dinheiro para o governo. Por isso que é muito mais seguro você fazer um tesouro do que você fazer o seu dinheiro na poupança. E no Tesouro Direto, a gente tem 3 modelos de investimento. O primeiro é o Tesouro Selic, que vai o quê? Vai acompanhar, galera, a taxa Selic que a gente citou agora há pouco. Se a taxa de juros aumenta, o dinheiro que você emprestou para o governo, ele vai pagar mais juros para vocês. Se a taxa Selic cair, você vai ganhar menos juros do governo. Por isso que grandes pessoas, grandes mentalidades, grandes pessoas ricas, num momento de crise, elas não perdem dinheiro, elas ganham mais. Por quê? A taxa de juros está altíssima, ninguém compra nada, ninguém financia. Eles estão emprestando dinheiro para o banco, porque o banco está pagando mais juros, já que o juros está alto. O Tesouro Selic, galera, ele é ideal, principalmente se você colocar dentro dele a sua reserva de emergência, porque ele tem uma alta liquidez. É uma liquidez diária, você pode fazer o quê? O que é liquidez? É você tirar e pôr o dinheiro a hora que você quiser. Outros investimentos, o seu dinheiro tem que ficar preso lá, rendendo por vários anos. O segundo é o tesouro pré-fixado. O tesouro pré-fixado é como se você ligasse numa pizzaria e você combinasse o preço da pizza. Ó, a pizza é R$50. Ah, beleza, eu vou fazer, eu quero. Então, o que significa esse pré-fixado? Você empresta seus R$100, tá? E já é
pré-fixado o valor que você vai receber por esse dinheiro, ou seja, os juros que você vai receber por ter emprestado esses R$100. No tesouro anterior, o tesouro Selic que eu falei para vocês, normalmente você consegue aí pelo menos 1% ao mês, o que significa que você vai ganhar em torno de 12% ao ano. Lembra lá na poupança que era menos de 7% ao ano? No tesouro, que é o investimento mais seguro que a poupança e vai te pagar ainda mais, não tem motivo para você deixar seu dinheiro na poupança. Então falamos do Selic, do pré-fixado e tem o IPCA+, agora, né, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O que é isso daí? É o Tesouro Direto IPCA, ou seja, a inflação, mais uma porcentagem. Então o seu dinheiro fica protegido ali. Olha que legal. Se a inflação está alta, o seu dinheiro é blindado da inflação, porque vai acompanhar a inflação, não perde valor e vai ter uma porcentagem a mais. Por isso que é IPCA+. É a inflação mais uma porcentagem. Então é um tesouro muito procurado. Eu tenho investimentos no Tesouro IPCA+, e é uma modalidade muito segura, muito conservadora para que você deixe seu dinheiro trabalhar para você, tá? Lembrando, galera, todos os tesouros, o governo obviamente sabe disso, né? Das rentabilidades, eles cobram imposto de renda, tá bom? E o tesouro, galera, ele não tem o FGC, tá? Que é o Fundo Garantidor de Crédito, FGC, não esqueça disso. O que é o FGC, Fundo Garantidor de Crédito? Ele é uma espécie de seguro. Caso você perca dinheiro no investimento, você é assegurado pelo FGC até R$250 mil. Nenhum tesouro tem esse garantidor de crédito. Por quê? Porque ele é um investimento mais seguro do que a sua poupança, do banco que você usa, porque você empresta dinheiro para o governo, beleza? E cobra-se o imposto de renda, como eu falei para vocês. Quanto mais dinheiro você deixar lá por mais tempo, menos imposto você vai estar sendo cobrado, beleza? Vamos para os próximos investimentos? Bora lá, vamos falar agora de CDBs. Então o CDBs, ele tem o FGC, ou seja, vamos primeiro assim, ó, o que é o CDB? É o Certificado de Depósito Bancário, tá? Você vai emprestar o seu dinheiro para um banco. Você não vai pegar dinheiro no banco quando você está na pendura? Você vai fazer empréstimo? Tomara que você não faça mais, nunca mais na sua vida. Você vai no banco para pegar empréstimo. Você pega R$1.000 e devolve 1.300 daqui 12 meses. O banco ganhou 300, né? O CDB é Certificado de Depósito Bancário porque você empresta o seu dinheiro para o banco. E ele pega esse dinheiro que você emprestou para emprestar para as pessoas, cobrando juros muito altos, pega a parte dele e paga a sua parte. Nós temos alguns modelos de CDB, galera. Primeiro é o pós-fixado. Ele acompanha o CDI, que é uma taxa de referência parecida com a Selic, tá? É uma métrica aí de juros que a gente tem, muito parecida com a Selic, eles andam lado a lado. Depois a gente tem o pré-fixado, que é uma taxa fixa como o tesouro que eu falei para vocês agora há pouco. E a gente também tem o híbrido, né? Que é o IPCA mais uma taxa fixa. Ele possui o FGC, como eu falei para vocês, até R$250 mil ali, e também tem o imposto de renda. Os CDBs, galera, como os tesouros, são os investimentos mais tradicionais de renda fixa, tá? Você vai ver muita gente nesses dois tipos de investimento, beleza? É comum. O próximo tipo de investimento que a gente tem são as caixinhas dos bancos digitais. A gente tem as caixinhas do Nubank, o cofrinho, o porquinho do Banco Inter, né? Enfim, são as caixinhas que a gente tem, que você empresta o seu dinheiro para esses bancos digitais e eles pagam para você taxas ali referente ao CDI, que é parecida com a Selic que eu falei para vocês agora há pouco. É um investimento muito tradicional também. Eu não deixo o meu dinheiro na conta corrente, eu pego esse dinheiro, vou para os meus investimentos e coloco nas caixinhas, no meu caso o Nubank, tá? Tá rendendo hoje 100% do CDI. Além do dinheiro ter liquidez diária, eu posso tirar e pôr a hora que eu quiser. É um investimento muito tradicional também, tá, galera? Vamos para os próximos, que é o LCI e o LCA. LCI, galera, letra de crédito imobiliário. E o LCA, letra de crédito do agronegócio.
pode parecer muitas siglas para vocês, e eu sei que é mesmo, tá? No começo tudo é muito assim, né? CDB, Selic, CDI, LCI, LCA. E o que acontece, galera, no LCI e o LCA? Na letra de crédito imobiliário, você empresta seu dinheiro para o banco e o banco pega o seu dinheiro para aquecer o setor imobiliário. Vai emprestar, fazer financiamento, enfim. Na letra de crédito do agronegócio, eles pegam esse dinheiro que você emprestou para eles para aquecer o agronegócio. Então você precisa sempre estar um pouquinho ligado na política para saber o que eles estão fazendo com o agro, com os imóveis, se vai ter muitos investimentos no agro, no setor imobiliário, para que esses investimentos eles aqueçam e rendam juros, eles sejam muito mais rentáveis, tá bom? O LCI e o LCA, galera, eles são isentos de imposto de renda, tá? E tem o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, até R$250 mil também, ok? Vamos para o próximo? Próximo é LC. A LC é a letra de câmbio. Não é um investimento que eu faço particularmente, tá, galera? Ele é parecido com o CDB ali, só que ele é emitido não pelo banco, mas por financeiras, né? Ele tem a garantia do FGC, normalmente paga um pouquinho mais, porque é um pouquinho mais arriscado, tá? E ele é isento de imposto de renda. Eu acho que vale muito a pena vocês entenderem sobre as letras de câmbio, para vocês ficarem habituados e descobrirem mais sobre ele, embora não é um investimento que eu faça particularmente. Porque eu sou muito conservador nos investimentos de renda fixa, galera. Por mais que seja renda fixa, ou seja, já é conservador, eu ainda procuro sempre bancos, né? Porque é algo difícil de quebrar, é algo difícil de dar problema, embora possa acontecer. E se acontecer, você tem ali o FGC como garantidor de crédito. O próximo tipo de investimento, ou os próximos, são os CRIs e CRAs. CRI e CRA, Certificados de Recebíveis Imobiliários e do Agronegócio. O que isso significa? Que você vai emprestar seu dinheiro não para o banco emprestar para os agricultores e para financiar o mercado imobiliário. Agora você vai emprestar seu dinheiro para empresas, galera. Empresas, né? Ou seja, tem um pouquinho mais de risco, já que banco é mais difícil de quebrar do que empresa, né? Então, não tem o FGC, só que ele rende um pouco mais, tá? Ele vai te trazer uma rentabilidade maior. Eu aconselho os CRIs e CRAs para quem já tem uma certa experiência em investimentos. Eu não tenho CRIs e CRAs na minha carteira de investimentos, tá? Eu tenho CDBs e Tesouro só, porque eu sou muito conservador. Vai muito do seu estilo também, do seu estilo de investidor, do seu perfil de investidor, né? Beleza? Então fica aí também os CRIs e CRAs registrados para vocês darem uma pesquisada aí mais a fundo, mas são modalidades de investimento de renda fixa. Vamos para o próximo. Agora a gente vai falar do quê? De debêntures. As debêntures, você empresta dinheiro para as empresas. E em vez de você investir no banco ou no governo, você entrega seu dinheiro para uma companhia e ela paga vocês de acordo com os juros aí que elas estabeleceram no momento de compra daquele título, tá? Ele tem uma rentabilidade maior, já que empresas têm estratégias mais agressivas de rentabilidade, não tem a cobertura do fundo de garantia de crédito, né? E você paga imposto de renda nessa modalidade aqui de debêntures, tá? Então, esses são os investimentos de renda fixa, galera, que eu queria trazer para vocês. Vocês vão começar a ter muito mais contato no mundo do investimento, principalmente quem está começando, com esses que eu falei para vocês. Se você chegou até aqui até essa parte do vídeo, galera, parabéns. Significa que você realmente está querendo aprender, que você quer absorver conteúdos. E com certeza esse tipo de conteúdo vai mudar a sua vida, vai te dar uma clareza melhor do que e como fazer o seu dinheiro trabalhar e trazer ainda mais riqueza para que você tenha uma vida mais tranquila, menos estressada e ficando mais sossegado em relação ao futuro. Fazendo o seu dinheiro trabalhar, dando esse passo,
é uma certeza que você vai estar melhor daqui a alguns anos, tá bom? Renda fixa não vai deixar você rico, mas vai te trazer uma paz, uma tranquilidade e uma mentalidade muito diferente das pessoas que nunca ouviram falar de um CDB, por exemplo. Agora você já sabe, né? Manda esse vídeo para um amigo, para alguém que precisa trabalhar melhor o seu dinheiro e que goste de uma explicação mais reduzida, uma explicação menos técnica, mas que traz o mesmo valor e uma compreensão ainda maior do que aquele canal todo, né, rebruscado, enfim. Beleza, turminha? Eu conto muito com o seu like, eu conto muito com o seu joinha. Deixa aqui se você investe já em algum desses títulos. Se eu esqueci de algum importante, comenta aqui, é muito legal a gente trocar um pouquinho dessas informações. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer de coração, galera, a maneira mais simples desses investimentos. Tem muito mais para falar, tem muito mais coisa para trazer, mas para esse primeiro contato, para quem não entende nada, esse conteúdo aqui eu achei que ficou muito bacana, beleza? Então não esquece o like e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe a todos e vamos sempre andar para frente, galera. Vamos sempre buscar mais da maneira honesta, da maneira mais rentável possível. E o Transforma Invest está aqui para ajudar vocês nisso. Até o nosso próximo vídeo.